Quero montar um PC da NASA. É exatamente isso que você pensa quando você quer montar um computador gamer, mas hoje eu vim aqui para te dar um choque de realidade e dizer que um PC de R$ 2.500, que é o que a gente vai montar hoje, não é um PC da NASA. Sinto muito. Porém, esse PC dá para rodar qualquer game da atualidade e dá para você até mesmo pensar em fazer live e ganhar uma graninha extra para de repente fazer futuros upgrades na tua máquina e ganhar muito mais dinheiro em cima disso. Então bora pro vídeo que a gente vai montar essa máquina agora, vem comigo. Vamos lá, já tô aqui na área de gabinetes, vou começar com esse HX300 da Pichau, que é um gabinete muito bom, compacto, porém um gabinete que cabe dentro do nosso orçamento, que é um gabinete de apenas R$ 200. Ele tem essa lateral de vidro muito bonita aqui, ó, como vocês podem ver, esse detalhe aqui é muito lindo, tem ele na opção preta, na opção branca também, que é um pouquinho mais caro, mas se couber dentro do seu orçamento, nada te impede, não é mesmo? Ele parece ser um gabinete que tem pouco espaço para organização de cabos, mas eu já montei um computador com ele e essa área traseira aqui, a tampa não tem nenhuma barriga e mesmo assim o gabinete tem um bom espaço de organização de cabos, não fica nenhum emaranhado, você pode colocar os cabos que não forem utilizados ali entre a fonte e o slot para SSD, que você pode colocar SSD aqui também, mas esses dois slots aqui de cima também são de SSD, tá? Como hoje tem muito NVMe, então provavelmente você nem use todos esses slots aí, tá bom? Então esse é o primeiro gabinete, é uma opção muito boa e inteligente para se fazer, tá? Agora eu tô com o gabinete Mancer Herald, também é um gabinete com a lateral de vidro, muito bonito, tem essa opção que tem um pegadorzinho aqui na porta, não sei se vocês conseguem observar, tem um pegador para você abrir como se fosse uma janelinha a porta, ó. Ele tem uma dobradiça atrás e abre a lateral como se fosse uma janelinha, tá? Das três opções que eu tenho para mostrar para vocês, essa daqui é a mais compacta das três, tá bom? Tem essa frente vazada para você colocar as ventoinhas de 120 mm que cabem aqui na frente. E a parte superior cabem duas ventoinhas de 120 mm, tá? Excelente opção também, gabinete muito bom. A diferença entre o HX300 e o Mancer Herald é que o Mancer Herald cabe um water cooler de 240 mm na parte da frente, por dentro aqui na parte frontal. Já o HX300 não cabe porque ele não tem suporte de coolers, né? Simplesmente não tem suporte a cooler na parte frontal. Então não dá para pôr cooler de 240 mm nem na parte frontal, nem na parte superior, porque ele é compacto e a placa-mãe pode ficar impedindo o water cooler de funcionar, né? Já que tem um radiador mais os coolers, então a espessura dele fica muito grande e impede que a placa-mãe funcione ali corretamente, né? Não deixa encaixar os dois ao mesmo tempo. Agora vem a opção mais consciente dessas três que eu posso mostrar para vocês, que é o Gabinete Gamer Dark Flash da Aigo. Esse gabinete ele tem o melhor espaço dos três, tá? Você pode colocar uma placa-mãe ATX, MATX e TX aqui dentro e ele sobra espaço, tá? Tem espaço de sobra, ó. Olha a área traseira também, lembra bastante o HX300 na parte traseira, porque ele tem um espaçamento até que interessante na parte traseira, para caber a organização de cabos sem que faça uma barriga na tampa traseira. Então ela não precisa ter um desenho projetado para caber cabos. Ela pode ser reta, né? Como é o caso aqui, é uma tampa reta na lateral. E ele tem esse design bem minimalista, que não tem muita firula, vamos dizer. Se você é uma pessoa que não gosta muito de RGB, esse gabinete é o gabinete perfeito para você, porque ele não vai ficar mostrando muito. Fora a lateral de vidro, são três gabinetes com laterais de vidro. Não recomendo que você compre acrílico, tá? Nenhum gabinete que tenha lateral de acrílico ou plástico, porque eles mancham, eles arranham bastante e com o tempo fica um pouco embaçado. Então não dá pra curtir muito, tá? Só no comecinho que é bonito e depois de um tempo vai ficando feio. Como a gente tem uma certa limitação no nosso orçamento, as placas-mães elas devem ser limitadas entre 400, 300 reais, não pode nem chegar a 500. Tá? Então eu tirei duas opções aqui de placa-mães, que são placa-mães que tem um bom custo-benefício, como essa MSI A520MA Pro, que é uma placa-mãe que tem apenas dois slots, mas não dá para exigir muito, já que a gente está precisando de um gabinete pequeno, um gabinete que seja compacto dentro do nosso orçamento, nunca esqueçam disso. Então ela tem dois slots aqui, componentes interessantes, componentes blindados, ó. Tem um excelente acabamento também. Essa área aqui, ela acende, tá, gente? É um LED, essa arinha dourada aqui, ela é um LED, tá bom?
Na parte traseira, ela tem a opção HDMI para quem tiver vídeo integrado, tá bom? Já vou mostrar o processador para vocês com o vídeo integrado, tá? 4 USBs 3.0, tem opção para mouse e teclado antigos também, e 2 USBs 2.0 normalzinho, conexões, nada de novo aqui, tá bom? Mas ela tem essa excelente opção de ter 4 USBs 3.0. Para quem gosta de utilizar muito do dispositivo Bluetooth, wireless, dá para utilizar tranquilo, tá bom? A outra opção de placa-mãe que é um pouco mais barata, não recomendo tanto. Se você tiver 100, 150 para investir na outra placa-mãe, é um pouco melhor. Mas caso você não tenha, essa aqui vai servir muito bem, vai segurar bem o nosso computador, nosso setup de 2500. É essa placa-mãe da Biostar A320mH, que é uma opção um pouquinho mais compacta do que a última que eu mostrei para vocês, e ela tem apenas 2 USBs 3.0. Quem não utiliza muitos dispositivos USB vai ficar satisfeito com essa placa-mãe aqui. Componentes um pouco mais honestos aqui, mas é uma placa-mãe muito boa também. Agora vamos para a mente pensante do nosso computador, a parte mais importante na minha opinião, que é aquela parte que você tem que pensar 10 vezes antes de comprar. Nunca economize no processador, galera. Experiência própria, muitos clientes, muitas pessoas, muitos amigos que vêm falar comigo sobre o computador, elas não querem saber do maior valor, elas querem economizar. Isso acaba prejudicando o orçamento final. Como o foco desse computador é fazer um orçamento com boa parte das peças aqui no Brasil, para ter uma garantia mais qualificada, caso você tenha problema, eu conseguir trocar com mais facilidade. Então estou buscando fazer toda a busca de peças dentro dos sites brasileiros, tá bom? O mínimo possível no AliExpress. E aí vocês já vão ver as peças que eu vou pegar no AliExpress. Nosso processador é um Ryzen 5 4600G. O interessante desse processador é que ele tem um tubo de 4.2 GHz de frequência e ele tem 6 núcleos e 12 threads. Para quem não entende muito, processadores com 4 núcleos ou menos tendem a dar gargalo na multitarefa quando você abre um jogo e abre um exemplo, um Discord, ou eu quero simplesmente transmitir uma live, entendeu? Vou fazer uma live no TikTok, vou fazer uma live na Twitch, e aí eu não consigo reproduzir direito o meu game porque o processador não está dando conta do multitarefa. Então se você quer fazer, por mais que seja com gráficos baixos ali nos games, uma live, ou quer jogar falando com os amigos no Discord, não quer gargalo, não quer queda de FPS, é interessante você optar por um processador que seja Hexa-core, 6 núcleos, e preferencialmente, né, um processador como esse daqui que tem 12 threads, tá bom? Então essa é uma opção muito boa, não encontrei outra tão boa, talvez semelhante, Ryzen 5 também, só que essa daqui é uma das melhores porque está custando apenas R$600 no à vista. Tem cache de 11 MB, socket AM4 e vídeo integrado. Como eu já falei, é um processador potente que encara qualquer tipo de problema, e caso você não tenha o orçamento, o dinheiro para complementar com uma placa de vídeo interessante, dá para deixar ele com vídeo integrado rodando ali nos primeiros meses, vamos dizer assim. Não é recomendado porque o Cooler Box ele não supre o aquecimento quando você está jogando games pesados. Então eu recomendo que você já compre a placa de vídeo e utilize o Cooler Box ou coloque um Air Cooler depois. Então bora pro próximo passo. Agora a gente vai pular para a memória RAM, que aí sim eu recomendo que vocês comprem no AliExpress. Essas memórias são ótimas da Asgard, que custam aqui por volta de R$330. Na opção de 2 módulos aqui de 8 GB, complementando 16 GB e 3200 MHz de frequência, tá? 3200 MHz de velocidade. Pô, Daniel, mas eu tô vendo aqui que tem a outra opção também, que é um pouco mais cara, de 3600 MHz. Mas não adianta muito você colocar essa opção de 3600 MHz se a placa-mãe não tiver suporte para os 3600, tá? Então coloca aqui nos 3200, além de você economizar um dinheiro, não ia fazer muita diferença no resultado final, e é uma memória RAM muito bonita, tá bom? Vale muito a pena importar, tem velocidade igual e qualidade igual às nacionais compradas no Brasil. Além do frete rápido do AliExpress, que chega em 15 dias, e você tem praticamente a garantia de que não vai ser taxado, tá? A alfândega não taxa itens como memórias RAM. Já de SSD, eu selecionei para vocês um NVMe da WD Green,
que é um NVMe com uma das mais altas velocidades de leitura e escrita dentro do baixo preço do custo-benefício que a gente tem no mercado hoje em dia, tá bom? É um pouquinho mais alto que Kingston, que outras marcas mais simples como a Husky também, e é um NVMe de alta velocidade e tem um aquecimento muito baixo, vale muito a pena. Eu utilizo para os meus clientes, eles sempre curtem, sempre elogiam bastante esse NVMe. Resumindo, você tem 240 GB no seu PC, que já é muito bom para começar, dá para instalar alguns games pesados aí. O que mais ganha minha atenção nesse NVMe aqui é o fato dele ter 2.400 MB de leitura, que são 2.4 GB de leitura, que é um pouco acima da média, já que a maioria no mercado está ali rodando por volta de 1.8 GB, 1.9 GB, fica mais ou menos por ali. Além dele ter um ótimo gerenciamento dessa velocidade, porque alguns NVMe's quando aquecem, cai muito a velocidade de produção ali, né? A velocidade de leitura escrita. Já esse daqui, ele segura um pouquinho mais. Então, sem muita enrolação, vamos para o próximo passo, que é a fonte. A gente já está aqui com as fontes queridinhas do mercado, são duas fontes muito boas e eu vou explicar para vocês a diferença entre as duas. A primeira opção aqui é uma fonte da Gigabyte. Eu tô colocando essa fonte, gente, apesar de elas terem uma diferença de R$10 apenas e ter 100 watts de diferença de tensão. Por quê? Porque essa P450B às vezes aparece no mercado por 250 ou até menos, tá bom? E é uma excelente opção, é uma fonte que tem bons componentes, é uma fonte da Gigabyte, uma fonte de marca e tem bons componentes principalmente. E aproveitando para falar que além da questão dos componentes da fonte, você deve considerar se ela tem a certificação 80+, seja ela White, Bronze, Prata, Gold, Platinum. Quanto maior a certificação, menor é o desperdício energético da fonte e menor é o sobreaquecimento dos componentes dentro dela. Ou seja, quanto menos sobreaquecer os componentes, menor chances de curto, menor problemas no futuro você vai ter. Você vai aumentar o tempo de vida útil da fonte, entendeu? Então, se você encontrar uma fonte nessa faixa de preço que tenha 80+ Gold, tá? Que seja 500 watts, 450 watts, que seja 80+ Gold, é uma boa opção. Além dessas duas coisas que eu falei para vocês, tem a questão do PFC ativo, que é uma proteção para a fonte não ter problemas com energia, tá? Com alta tensão, diminuir ao menos, né? Na verdade não impede ela de ter, mas isso já inibe altas tensões, de tensões diversas aí que podem danificar o seu computador, tá bom? Então tem que ter o PFC ativo, certificação 80+, e saber que ela tem bons componentes. Como você sabe que tem bons componentes? Marcas boas. Fechou? Agora, essa MSI Mag A550, que é R$10 mais cara, tá? Teoricamente, porque a outra fonte tem preços promocionais mais baratos. É um pouco mais caro, só que ela tem 550 watts, 80+ bronze e PFC ativo. Além disso, o que mais chama a atenção é esse selo de garantia de 5 anos. Excelente opção para você que precisa de uma fonte que te passe confiança, que passe segurança na hora da compra. Além de muito bonita também, ela só não tem os cabos maleáveis, vamos dizer assim, ela não tem, a fonte não é modular, infelizmente não é modular, mas não dá para exigir muito se você está montando um PC com um orçamento reduzido, né, gente? Então tá ótimo, é uma fonte muito bonita e bem funcional também. Agora, por último e não menos importante, vamos lá na dona China de novo no AliExpress buscar essa RX 580 de 8 GB, que é uma placa de vídeo com 2 coolers, né? Tem um resfriamento interessante, baixo consumo energético, apesar dos 2 coolers aqui, dos 2 fãs de resfriamento, e um alto desempenho. Dá para rodar GTA V a 60 FPS, 60, 80 FPS aproximadamente. Você consegue rodar games como Fortnite, Valorant, CSGO, Call of Duty Warzone, entre outros jogos aí tranquilamente, tá? Jogos mais pesados, você vai ter que reduzir um pouquinho os gráficos. Jogos mais leves, como CSGO e Valorant, dá para rodar ali sem você mexer muito nas qualidades gráficas, por volta de 200 FPS aproximadamente os dois games, tá bom? Valorant até um pouco mais, porque é um pouco mais leve que o CS. Vale lembrar que aqui no AliExpress as placas de vídeo não são novas de fábrica, tanto que os vendedores deixam uma observação aqui embaixo, uma nota especial. Inclusive, tem uma nota aqui dizendo que elas têm 2 anos de garantia pelo fornecedor.
Então é um ponto bem positivo, apesar de não ser placa de vídeo nova, mas dá uma pesquisada, sempre leia a descrição antes de fazer a aquisição da sua placa de vídeo. Para vocês verem que não é brincadeira, tem alguns testes feitos aqui em Full HD com Battlefield 1 a 65 FPS, Call of Duty Infinite Warfare com 62 frames por segundo, For Honor, Doom, Resident Evil 7, tudo aqui acima dos 60, 70 frames por segundo. Então é uma placa de vídeo que aguenta porrada e não é pouco. Vocês viram que a somatória de todo esse PC deu aproximadamente 2.434, levando em consideração a placa-mãe mais carinha ali que eu tinha dentro do orçamento, o gabinete mais caro. Eu peguei, na verdade, eu peguei as peças que tinham maior valor dentro das opções que eu disponibilizei para vocês, tá bom? Então o valor máximo desse orçamento deu 2.434, só que se você escolher peças mais baratas, tem uma gordurinha até mesmo para comprar um conjunto de fãs RGB para deixar o PC mais bonito, mais estiloso. Todos os links desses produtos que a gente viu aqui no vídeo vão estar aqui embaixo na descrição, então já aproveita e passa ali no cantinho, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal e depois vai lá nos links e pega tudo que você precisar para montar o seu setup sem gastar muito. Se você chegou até aqui, espero que tenha curtido o conteúdo. Deixa aquele comentário fazendo a sua pergunta ou pedindo algum vídeo explicativo sobre outro assunto dentro do mundo gamer que eu vou ensinar para vocês aqui no canal. Eu sou o Daniel Santos, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e fui!